exercício 47 da FUVEST. Ele dá uma configuração com 4 cargas, 2 positivas, 2 negativas, que estão em movimento circular. A distância entre cada uma delas vale A, e na letra A ele pergunta qual é a força resultante que atua em cada uma das esferas. A primeira coisa que a gente tem que notar é a simetria do exercício. Pela simetria, dá para notar que a força resultante que age em cada uma delas são iguais, tá? Então eu vou fazer o quê? Usando essa informação, eu calculo a força resultante de apenas uma partícula e ela vai ser igual para todas as outras. Então, ó, montei aqui a mesma configuração que ele deu lá, eu chamei esse de carga 1, esse de carga 2, esse de carga 3. E aí eu vou pegar essa aqui do canto inferior esquerdo para fazer um diagrama de força e calcular a força resultante nele. Então eu tenho aqui uma F1 para cima, uma F3 para cá e uma F2 para cá. Por quê? Aqui a gente tem uma força de atração, então ela vai sentir uma força de atração para cima, uma outra força de atração aqui para a direita e uma força de repulsão com essa carga aqui, que é a força F2. Então aí eu calculei a força F1, que é kq² sobre A², a F3 também é fácil, kq² sobre A², e a F2 a gente tem que tomar cuidado com a distância. A distância aqui não vai ser A. Eu fiz ali por um Pitágoras, daqui a aqui vale A, daqui a aqui vale A, então aqui a gente consegue fazer um Pitágoras e descobrir que a distância D vale raiz de 2 vezes A. Jogando lá na fórmula, a distância é raiz de 2 sobre A, a gente vai encontrar esse formato para F2, kq² sobre 2 vezes A². Depois disso eu fiz o quê? Eu juntei a força F1 e F3 em uma única força, fiz uma soma vetorial, né? E deu essa força aqui. Eu vou chamar ela apenas de F para facilitar. E aí eu tenho o quê? Fazendo um Pitágoras de novo, F² igual a F1² mais F3², e a gente vai ter que o F vale raiz de 2kq² sobre A². Pela simetria do exercício novamente, a gente consegue ver que a força F, essa força F e essa força F2 têm a mesma direção com os sentidos opostos. Então aqui a gente tem que fazer uma soma com esses dois vetores agora, vetor F e vetor F2, para descobrir qual que é a força resultante. Então eu fiz o quê? AF menos AF2. Por que eu não fiz F2 menos F? Se você volta para lá, ó, ele está indo nesse sentido, certo? O movimento daquela carga. E em qualquer momento da trajetória que você pega ele, a força resultante tem que obrigatoriamente apontar para o centro da sua trajetória. Então nesse caso aqui, ó, como ele está aqui, a força tem que obrigatoriamente apontar para cá. Por isso, eu sei que a força resultante aponta no sentido da minha força F e não da F2. Isso só dá que a força F tem que ser obrigatoriamente maior do que o F2. Isso falando em módulo, né? Por isso que eu usei F menos F2. Então eu vou chegar nessa equação aqui, e essa é a equação para a força resultante em cada uma das esferas. Depois, na letra B, ele pede a velocidade tangencial V de cada uma das esferas. E aí a gente tem que lembrar de aceleração centrípeta, né? Força centrípeta para esse caso. A aceleração centrípeta vale V² sobre R. Então, força centrípeta vai ser mv² sobre R. Você sempre pode usar isso direto, tá? E aí, nesse caso, a força centrípeta ela é a minha própria força resultante. Então, eu igualei a minha força centrípeta com a minha força resultante, e aqui está a minha velocidade. Esse cara aqui é a minha velocidade, é ele que eu tenho que descobrir. Se eu quero descobrir ele, eu isolo, passei o que estava dividindo multiplicando, o que estava multiplicando dividindo, e a gente chegou nessa expressão. Percebe que aqui a gente tem o quê? Uma variável R, né, que é o raio desse movimento. O R vai ser o raio da trajetória da sua partícula, né? Então, ela seria o quê? A metade desse comprimento D. O D vale raiz de 2 vezes A, então o raio vai ficar raiz de 2 vezes A sobre 2. É a metade do D. Então, substituindo aqui,
No lugar do R, eu vou colocar raiz de 2 vezes A sobre 2, e a gente vai chegar nessa expressão para a velocidade.